Final Fantasy é uma franquia multimídia de ficção científica e fantasia, criada por Hironobu Sakaguchi e desenvolvida pela Square Enix. A franquia é centrada em uma série de jogos de gênero RPG. O primeiro título da série foi Final Fantasy, lançado em 1987 e criado por Hakaguchi. Como seu último trabalho na indústria, o jogo acabou sendo um grande sucesso e gerou várias sequências. A série de jogos desde então se diversificou também em outros gêneros, como RPG tático, RPG de ação, MMORPG, corrida, tiro em terceira pessoa, luta, ritmo e animes. Apesar da grande maioria dos títulos Final Fantasy serem histórias individuais com personagens e mundos diferentes, eles possuem elementos idênticos que definem a franquia. Elementos recorrentes incluem temas de enredo, nomes de personagens e mecânicas de jogo. Os enredos normalmente se centram em um grupo de heróis lutando contra um grande mal, enquanto ao mesmo tempo explorando as lutas internas e relacionamentos dos personagens. Os nomes dos personagens frequentemente vêm da história, idiomas, cultura popular e mitologias do mundo todo. A Square Co. entrou na indústria japonesa de jogos eletrônicos no meio da década de 1980, com RPGs simples, jogos de corrida e jogos de plataforma para o console Family Computer Disk System da Nintendo. O projetista Hironobu Sakaguchi escolheu em 1987 criar um novo jogo de RPG de fantasia para o Nintendo Entertainment System, se inspirando em outros jogos de fantasia populares da época, como por exemplo Dragon Quest da Enix, The Legend of Zelda da Nintendo e a série última da Origin Systems. Sakaguchi anos depois explicou que, apesar de atribuído à suposta falência da Square Enix que estava enfrentando, e que Final Fantasy veio de seus sentimentos na época, caso o título não tivesse vendido bem, ele teria deixado seu emprego e voltado para a universidade. Apesar dessa explicação, publicações também atribuem o título às esperanças da Square que o projeto poderia solucionar suas dificuldades financeiras. Segundo Saguchi, o nome surgiu do desejo de equipe de seu título pudesse ser abreviado para FF, que soaria bem em japonês. O nome originalmente escolhido foi Fighting Fantasy, porém ele precisou ser alterado devido a temores de conflitos de marca registrada com os livros jogos de RPG de mesmo nome, já que a palavra Final era famosa no Japão. Sakaguchi decidiu chamar o jogo de Final Fantasy. De acordo com o próprio, qualquer título de abreviatura FF teria servido para o que eles queriam naquele momento. As plataformas que estão disponíveis são várias, mas por exemplo tem Android, Arcade, Game Boy Advance, iOS, Microsoft Windows, Nintendo 3DS, Nintendo DS, GameCube, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Portable, PlayStation Vita, Xbox 360 e Xbox One. Tem um spin-off chamado Kingdom Hearts, outro chamado Mana e outro chamado Saga. Agora falando sobre Undertale. Undertale é um RPG criado pelo desenvolvedor independente norte-americano Toby Fox. No jogo, o jogador controla uma criança humana que caiu em Underground, uma região grande e isolada sobre a superfície da Terra, separada por uma barreira mágica. Vários monstros são reencontrados durante sua missão para retornar à superfície, principalmente através do sistema de combate. O jogador navega pelos ataques Bullet Hell do oponente e pode obter por pacificar ou subjugar os monstros para roubá-los em vez de assassiná-los. Essas escolhas causam mudanças no diálogo dos personagens e na história com base nos resultados. Fox desenvolveu a tonalidade da obra de forma independente, incluindo escrever e compor a partitura. Com apenas arte adicional criada por outros artistas, ela foi inspirada na série RPG Mother e Mario e Luigi, na série de Bullet Hell, Touhou Project, e na comédia britânica Mr. Bean. Undertale foi inicialmente planejada para durar 2 horas e foi programado para ser lançado em meados de 2014, mas o desenvolvimento foi adiado através dos próximos 3 anos. Falando de enredo, Undertale se passa em Underground, em tradução livre subterrâneo, uma enorme caverna subterrânea para onde monstros que uma vez viviam harmoniosamente com os humanos na superfície foram banidos
depois de perder uma guerra com a humanidade. O Underground é selado da superfície por uma barreira mágica assimétrica criada pelos feiticeiros mais poderosos da humanidade, sendo o único ponto de entrada existente em Mount Abbott. Uma criança humana cai no subsolo e encontra Flowey, uma flor sábia que lhes ensina a mecânica do jogo e os encoraja a aumentar seu LV, ou Love, amor, ganhando XP matando os monstros. Existem 3 caminhos divergentes, principalmente no final do jogo, dependendo de como se age durante encontros com monstros. A rota neutra, Neutral Run, a rota pacifista, Pacifist Run, e a rota genocídio, Genocide Run. Sobre jogabilidade, Undertale é um jogo RPG que usa uma perspectiva de cima para baixo. Nele o jogador controla uma criança que completa objetivos para prosseguir na história. Ele explora um mundo subterrâneo repleto de cidades e cavernas, e é obrigado a resolver vários quebra-cabeças em sua jornada. O mundo subterrâneo é lar de monstros, muitos dos quais desafiam o humano em combate. O jogador decide se quer matar, fugir ou fazer amizade com eles. Undertale foi desenvolvido por Toby Fox ao longo de 2,7 anos. O desenvolvimento foi financiado através de uma campanha de crowdfunding no site Kickstarter. A campanha foi lançada em 25 de junho de 2013 com uma meta de $5.000. Terminou em 25 de julho de 2013 com $51.124, arrecadados por 2.389 pessoas. A criação de Undertale seguiu depois de Fox desenvolver um sistema de batalha usando o sistema de criação de jogos Game Maker Studio. Falando sobre trilha sonora, ela foi completamente composta por Fox, músico autodidata. Ele compôs a maioria das faixas com pouca iteração. O tema principal, Undertale, foi a única música a passar por várias iterações em desenvolvimento. A trilha sonora foi inspirada pela música de RPGs do Super Nintendo, como Earthbound, bem como o webcomic Homestuck, a qual a Fox forneceu algumas das músicas. Em roteiro, Fox foi parcialmente influenciado pelas bobagens da cultura da internet, bem como comédias como Mr. Bean. Ele também foi inspirado pela atmosfera inquietante de Earthbound. O desejo de Fox de subverter conceitos que são inquestionáveis em muitos jogos influenciou ainda mais o desenvolvimento de Undertale. Importante de fazer os monstros no enredo se sentirem como um indivíduo, ele citou a série que falamos há pouco tempo no vídeo, Final Fantasy. Como o oposto, todos os monstros em RPGs como Final Fantasy são os mesmos, não tem sentido para isso. Ele foi lançado em alguns PCs, como o Windows e OS X, Linux e para alguns consoles, como PS4, PS Vita e Nintendo Switch.